Queridos irmãos e irmãs, hoje a gente celebra a solenidade de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. E aí certamente a gente se une a tantos romeiros que hoje estão indo à casa da mãe. E tantas pessoas que também já tiveram a oportunidade de visitar aquele santuário tão bonito, um templo santo, um lugar onde a gente faz essa experiência de Deus. Então hoje, de modo especial, aqui estamos, não simplesmente para reconhecer esse título de Maria, que aqui no Brasil, de uma maneira tão carinhosa, a gente invoca, Nossa Senhora Aparecida. Mas aqui estamos porque nós realmente veneramos aquela que é mãe, mas que também é figura da igreja. Então a nossa atenção hoje se volta de uma maneira muito especial para Maria. Mas reconhecemos em Maria essa maternidade. Ela é mãe, mas também é figura da igreja, como coloca para nós a segunda leitura de hoje. É claro que é muito bom a gente retomar assim, alguns pequenos detalhes desse fato que aconteceu lá por volta do século XVIII, quando foi pescada a imagem de Nossa Senhora da Conceição. É interessante porque a pesca, esse encontro da imagem se deu em dois momentos. No primeiro momento se encontra o corpo da imagem e no segundo momento se encontra a cabeça. Eu acho que isso quer dizer muito para nós, principalmente quando pensamos essa realidade da igreja. Nós formamos na igreja o corpo místico de Cristo. Mas não tem sentido esse corpo sem cabeça, que é Jesus. Então veja de uma maneira tão simples, Maria, ela aparece em dois momentos através dessa imagem, para colocar para nós essa grande verdade. Cristo é o cabeça da igreja. E nós participamos dessa igreja, que é o corpo místico de Jesus. O corpo místico de Cristo. Então vejam, queridos irmãos e irmãs, que verdade tão bonita através de um gesto tão simples. Simples e humilde como Maria é. A mensagem que a gente pode tirar desse fato que aconteceu lá no Rio Paraíba, a mensagem que a gente pode tirar para nós é justamente essa mensagem da simplicidade, da humildade, de virtudes que caracterizam a nossa vida cristã. Esse ano o Santuário Nacional colocou como tema para a festa, com a Mãe Aparecida, ser solidário na dor. É até um tema que provoca realmente como é que a gente vai celebrar a festa de Nossa Senhora Aparecida pensando na dor. Mas não é simplesmente pensar na dor. A gente precisa pensar nessa virtude que é própria de um discípulo e de uma discípula de Jesus: a solidariedade. E essa experiência ela foi vivenciada de uma maneira muito particular por Maria. Basta simplesmente olharmos o Evangelho de hoje, quando Maria sente a falta do vinho, a falta da alegria, ela manifesta a sua solidariedade. Ela vai pedir ao Filho que realize ali aquele primeiro sinal. Maria é solidária. E assim também todos nós devemos ser. Cultivar essa virtude que é própria de um cristão. Manifestar sempre a solidariedade. E quais são os momentos que essa solidariedade tanto se manifesta na nossa vida? Nos momentos de sofrimento, nos momentos de dor. É aí que realmente a gente pode sentir a presença de tantos que de uma maneira tão silenciosa
E olhe que solidariedade não tem nada a ver com palavras, não tem nada a ver com conceitos. Solidariedade é ir ao encontro de, é estar ao lado, é estar junto. E muitas vezes isso acontece de uma maneira silenciosa. Não adianta simplesmente estarmos com palavras de consolo que não consolam ninguém. Não adianta simplesmente nos apegarmos a essas palavras bonitas que não tocam o coração. Então, se a gente quer realmente viver essa virtude, se a gente quer realmente ser solidário, a gente precisa ir ao encontro, principalmente daqueles que sofrem, principalmente daqueles que padecem por alguma situação. E Maria, nesse sentido, faz de maneira esplêndida. Ela é solidária, ela intercede por nós, como vimos na primeira leitura de hoje. A rainha Esther intercede pelo seu povo, e assim Maria também o faz. Ela não quer simplesmente a honra, ela não quer lugar de destaque, ela não quer o aplauso, que muitas vezes nos conforta, é um sinal de confirmação. Maria não quer isso. Ela quer o bem do seu povo. E assim como a rainha Esther na primeira leitura, que a gente identifica essa figura de Maria colocada na primeira leitura de hoje. E aí no Evangelho a gente vê esse sinal tão bonito que Jesus realiza. Um sinal que parte de uma preocupação de uma mãe, porque sentiu a ausência da alegria. O vinho é sinal de alegria. Então Maria manifesta essa preocupação e aí, através de uma atitude solidária, intercede por aqueles que ali estavam. E do jeito que Maria manifesta essa solidariedade no Evangelho de hoje, a gente também contempla esse mesmo gesto quando ela permanece de pé junto à cruz do seu filho. Imaginem aí que cena tão forte. Maria, como muitos de nós, permanece de pé diante do sofrimento. E é isso que a gente precisa fazer diante de muitas situações que a gente contempla, principalmente quando percebemos que o sofrimento está desestabilizando alguém. A melhor coisa que a gente pode oferecer é a presença, é estar de pé, junto, para que as pessoas possam perceber que mesmo no sofrimento não estão sozinhas. Mesmo passando por situações difíceis, quando a gente não tem mais força, quando a gente não sabe mais que caminho percorrer, é muito bom e nos conforta demais encontrar pessoas que estão de pé ao nosso lado. Pessoas que conhecem até mesmo o que se passa no nosso coração. E como nos conforta vivenciar essa experiência. Como nos conforta perceber que apesar de qualquer situação que a gente vive, apesar de qualquer experiência dolorosa, apesar do sofrimento, existem aqueles que estão de pé, existem aqueles com os quais a gente pode contar realmente. É isso que a gente contempla em Maria ao pé da cruz. Quantos filhos hoje permanecem de pé junto dos seus pais mais velhos, que estão passando pela experiência da inutilidade? Quantos filhos permanecem de pé diante do sofrimento, diante já da idade avançada, diante até mesmo de doenças que os pais estão experienciando? Quantos pais hoje permanecem de pé diante do sofrimento dos seus filhos? Então vejam, queridos irmãos e irmãs, é uma atitude própria de um cristão.
É uma atitude própria de um discípulo de Jesus. Ser solidário, estar junto, permanecer firme, permanecer de pé, mesmo diante da inutilidade dos outros. Então vejam que Maria realmente hoje tem muito a nos dizer, através de situações que a gente vivencia. A igreja do Brasil, a igreja de modo geral, está vivenciando um sínodo que reflete sobre as situações que envolvem a família. E eu acho que hoje realmente parece que tem tudo a ver a gente pensar essa solidariedade também dentro desse contexto familiar. Porque a gente sabe muito bem que muitos escolheram o casamento para se realizar, para transformar a sua vida num verdadeiro céu. Mas a gente sabe muito bem que, por opção pessoal, muitas vezes por falta de conhecimento e instrução, até mesmo também por conta de doença, casais que ainda não estão assim realmente preparados para a vida conjugal, aquilo que era o céu parece que agora está desaparecendo. Então a gente precisa realmente também manifestar solidariedade. Há muitas famílias que, apesar da dor, que mesmo com a doença, mesmo com situações de dura prova, pessoas que precisam perceber de nossa parte também essa experiência da solidariedade, a fim de que jamais percam o sentido da vida, jamais percam a alegria de viver e possam encontrar na célula vital da sociedade esse ambiente especial, escolhido por Deus para a realização de